terrível sofrimento. E Deus não só nos tira de lá, mas nos concede outra graça que nós não merecíamos também, vida eterna. Meu irmão, você precisa olhar para o amor de Deus nesta noite. Você precisa despir-se da sua visão de amor, do padrão raso nosso do que é amar. Não somos capazes de amar as nossas próprias esposas como a nós mesmos. Falhamos, pecamos. Não amamos os nossos filhos. Que dirá os nossos irmãos em Cristo? Somos falhos no amor. Precisamos olhar para o amor de Deus, meu irmão, para, em primeiro lugar, nos pormos perante Deus como filhos amados. E talvez tantos dos crentes vivam ainda naquele peso e fardo de eu nunca me perdoaria por tal coisa, pois Deus te perdoa em Cristo. E nós podemos olhar para esse amor e nos desfazer de fardos do nosso pecado, de terríveis méritos que são nossos, mas nos foram tirados em Cristo. E agora nós podemos entender o amor de Deus e saber o alto preço pago da morte do Senhor Jesus, porque Deus nos ama profundamente. Se nós nos encontrarmos no amor de Deus, nós não nos deixaremos levar por qualquer outro amor desta vida, por relacionamentos mentirosos que chamam de amor aquilo que não é e nos arrastam para longe do Senhor, por falsas provas de amor deste mundo, de pessoas que querem se relacionar com você e arrancá-lo da presença de Deus, de relacionamentos de julgo desigual que se levantam com o nome de amor e levam os nossos jovens para a vida em pecado distante do Senhor. Aquelas coisas que se chamam de amor dizendo, olha, porque eu te amo muito, eu vou trabalhar muito para te dar muitas coisas. Podemos nos despir dessas formas de amor e encontrar amor genuíno tão somente em Deus e sermos aceitos no Senhor. E lidarmos com as nossas crises e inseguranças de baixa autoestima no amor de Deus. Pouco me importa se você me ama, Cristo me amou. Pouco me importa se você me considera bem ou mal, o que importa é como Cristo me considera. E uma vez liberto das opiniões alheias, eu me apego ao que tão somente importa, Deus me ama. E se Deus me ama, as críticas que me fazem não são tão importantes. Os elogios e promessas amorosas deste mundo já não são tão importantes. Eu estou apegado ao amor de Cristo. Como se apegar no amor de Cristo? Creia. O que você precisa, meu irmão? Pastor, como é que compra esse amor aí? Caro. O preço do sangue de Jesus. Como se apropriar do amor de Deus? Meu irmão, crer. É tão somente o que a Escritura exige dos nossos corações. Deus não quer uma oferta física em dinheiro aqui bem gorda. Vai, oferta à igreja para demonstrar o quanto você é merecedor ou o quanto você pode comprar do amor de Deus. Crer, meu irmão. Deus não quer que você faça jejuns e mais jejuns. Você podia jejuar a vida inteira, meu irmão. Você podia frequentar todos os cultos em todas as igrejas, assistir todas as lives evangélicas. E nada disso valeria, porque nos basta crer em Cristo. Se no teu coração você crer que Jesus é o Filho de Deus, e se com a tua boca você confessar, será salvo, é o que diz a Escritura. Ah, meu irmão, tantos amores caros nessa vida, né? Como é difícil sustentar um amor ao dinheiro, como é difícil sustentar um amor ao prazer. Nós amamos o prazer e constantemente fazemos sacrifícios. Constantemente nós estamos buscando os nossos amores pecaminosos. Como é difícil mantê-los. O amor de Deus, meu irmão, é dado de graça para nós e nós respondemos tão somente com fé. Se você não crer, meu irmão, falaremos disso adiante. Há nada mais do que esperança de morte, esperar a morte. Mas se você crê, o texto diz que Deus dá vida eterna aos crentes. Eis um conceito que não cabe na nossa cabeça, viu, meu querido? Pensar em eternidade. A gente não tem paciência para assistir vídeos de 15 minutos, quanto mais pensar em eternidade. Eu não tenho paciência por 5 segundos do anúncio do YouTube, meu irmão. Que dirá a eternidade?
é 3 segundos de farol aberto, eu já estou buzinando. Como que eu vou pensar em eternidade? É difícil para nós. Essa noite a gente estava aguardando uma chuva, né? E os ventos de 100 km por hora. Ninguém está triste com isso, né? Estava com medo de destelhar minha casa, que é Brasilite lá em casa, mas a gente queria um refresco. Sabe que de madrugada eu comecei a ouvir os trovões, e foram muitos, né? Meu irmão, por um pequeno instante, eu fiquei imaginando no meu coração se aqueles trovões fossem as trombetas do último dia. Eu tenho essas viagens aí, meu irmão. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, para mim é bom. Ouvindo aqueles trovões, sabe quando bate bem grave e não tem como tampar os ouvidos e você ainda está ouvindo os graves trovões? E aí, por breves minutos ali deitado na minha cama de madrugada, eu fiquei imaginando se aquela fosse a volta de Jesus, meu irmão. Ah, querido, eu fiquei imaginando como seria não lidar com a manhã seguinte, não enfrentar os pecados do domingo de manhã, como eu não daria aula de catecúmenos, e os catecúmenos aprenderiam olhando face a face. Fiquei pensando nisso. Fiquei pensando como eu conheceria o Timóteo na glória celestial. Fiquei imaginando, meu irmão, que coisa, como seria bom, nessa estreita perspectiva, não acordar amanhã de manhã. Difícil pensar que era só um trovão, meu irmão. Nosso coração precisa ansiar a eternidade. Cristo morreu para nos levar para lá. Nós precisamos olhar por cima, na ponta do pé. Olhar sobre as breves e momentâneas tribulações. Tentar estender os olhos e ver o eterno peso de glória a ser revelado. E o nosso coração descansar na esperança certa de que em um dado momento nos veremos perante Ele para a vida eterna, plena e duradoura. Acredite se quiser, não acabará. Meu irmão, precisamos nutrir essas esperanças no nosso coração. Ainda que o verso 16 nos fale sobre a missão do Filho de Deus, há outros ensinos neste texto. Nos restam ainda 2. O segundo deles é pensar na salvação dos homens. Se Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça e viva eternamente, agora o verso 17 em diante vai nos narrar como se dá a salvação dos homens, em que consiste a salvação. Assim o verso 17 nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Como o texto nos explica a salvação dos homens, mais simples do que todas as religiões tentam argumentar a forma de ser salvo. Meu irmão, Deus enviou o seu Filho ao mundo, entendemos isso, Ele é o Deus encarnado, o plano perfeito de Deus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Está vendo, pastor, não pode falar dos pecados, não pode disciplinar ninguém na igreja, não julgueis, Jesus não veio para nos condenar. Isso aí, meu irmão, vamos todo mundo abraçado para o inferno nos nossos pecados, ninguém corrige ninguém. Sabe, lembra daquele? Ninguém segura a mão de ninguém, ninguém corrige ninguém agora. Estamos aqui no tempo da graça. Muito curioso pensar, meu irmão, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Precisamos pensar em primeiro lugar, que é o mundo? Que é o mundo? Alguns vão olhar esse texto e dizer, está vendo? Deus vai salvar cada ser humano que já viveu e que viverá na face da terra. Todos serão salvos. Bem, temos um problema com o texto adiante, porque a Escritura diz que há pessoas que vivem distantes da luz e não se chegam para a luz.
Temos um problema com cada um dos textos bíblicos que anunciam a existência do inferno e a condenação eterna. Porque afinal, se todo mundo vai ser salvo, por que o inferno está lá? Nós temos um problema, meu irmão, com todos os que morreram na impiedade odiando a Deus. Porque afinal, que vantagem há em ser justo? O texto não está falando que Deus veio salvar cada um dos homens existentes neste mundo. O texto está se referindo a um grupo estrito, os que creem. Se eu digo aqui hoje, todo mundo está convidado para a festa de Natal lá em casa, hein? Está todo mundo convidado. Aí o Nicolas e a Júlia vão lá em casa comer um Chester de Natal e um panetone. Vocês esperam encontrar o prefeito Guti lá? Mas eu convidei todo mundo. Vocês esperam encontrar o Faustão lá? Quem é todo mundo? Eu estou me referindo a um grupo claro, seleto. É uma forma clara de expressão. É fato que Deus oferta o evangelho a todo mundo. O desejo de Deus é expresso que todos sejam salvos, mas é realidade que o propósito de Deus não é salvar a todos. O mundo é salvo por Deus e nós estamos pensando estritamente naqueles que creem. Há também condenados. Há também pessoas que ficarão. Pô, pastor, mas o texto está dizendo que Deus enviou Cristo para que não condenasse o mundo. João Calvino diz assim: que necessidade havia de Cristo vir com o fim de nos destruir, nós que já estávamos completamente arruinados? Jesus não precisa vir condenar ninguém. Nós já estamos condenados, meu irmão. Nós já estamos sem Cristo, prontos para ir ao inferno por causa dos nossos próprios pecados. Por que precisaria Jesus vir esmagar a cana quebrada, condenar ao inferno aqueles que já estavam condenados? Pelo contrário, a obra dele não é vir para destinar ao inferno, é pelo contrário vir salvar aqueles que estão a caminho do inferno, ofertar graça aos que creem em seu nome, aos que conhecem o seu amor, para que eles se voltem ao Senhor e eles possam ser conhecidos de Deus. Assim nós entendemos textos como João 9:39, na sequência do próprio evangelista que diz: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, ou melhor, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O Senhor Jesus veio sim ao mundo trazer juízo e distinção, mostrar a clareza da salvação, e o seu objetivo é salvar os que creem, mas aqueles que não creem, quem nele não crê, é condenado. Veja a linguagem do texto bíblico: o que não crê já está condenado. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Vive aí sua vida, meu irmão. Nós já estamos condenados ao inferno. Basta um pecado para nos condenar ao inferno. Todos nascemos em pecado. Já estamos lá. Cristo não precisa fazer nada. Ele virá, sim, exercer juízo e justiça. E a sua primeira vinda é vir para retirar da condenação aqueles que lá estavam, por meio da fé no unigênito de Deus. Aqueles que serão condenados serão porque não creem no nome do Filho de Deus. Meu irmão, a salvação é simples e profunda. Ela transforma o homem apenas no crer em Cristo. Deixe-me dizer algumas implicações deste texto. Salvação é um tema simples, muito simples. Crer ou não crer. Salvação está resumida à pessoa do Redentor. Não está resumida a sermos presbiterianos, batistas ou assembleianos. Não está resumida a se pecamos muito ou pouco, a se nos convertemos jovens ou velhos. A grande pergunta é se cremos ou se não cremos que o unigênito de Deus morreu por nós. Importante somar a isso, meu irmão, é uma segunda implicação. Precisamos crer exclusivamente em Cristo.
Se a reforma protestante ostenta somente a fé, ela ostenta também somente Cristo. E tantas vezes nós professamos com a boca crer em Cristo, mas o nosso coração busca salvação em outros lugares. Nós confiamos em outros amores. O nosso coração se desvirtua facilmente de Cristo. E nós precisamos deleitar a nossa salvação somente nele. Seus méritos não servem para nada. Até quando você procurará ser bom diante de Deus? Até quando a motivação para vir à igreja será: se eu faltar, nossa, eu não vou ser eleito para o próximo ano para o cargo da SAF, nosso pastor vai ficar bravo comigo, o conselho vai me disciplinar. Que é o conselho, meu irmão, se o teu coração não ama a Cristo? Que são nossas obras e a nossa vida, se nós não amamos exclusivamente a Cristo? E isso para não dizer das outras idolatrias claras e expressas no nosso coração. Creio em Deus e na intercessão de Maria. Quem é Maria? Mulher virtuosa, bem-aventurada, a chama a Escritura, serva do Senhor. Mãe de Deus nas duas naturezas de Cristo. Cristo é perfeitamente homem e nasceu do seu ventre, e por isso ela é bem-aventurada. Imaculada, não diz isso a Escritura. E nós vemos as pessoas crerem na mediação de Maria. Temos lidado com um êxodo evangélico para o catolicismo, a chamada verdadeira igreja. A verdadeira igreja, meu irmão, é a de Cristo. A verdadeira salvação é crer no unigênito. Nunca residiu, nem residirá a salvação nas mãos de homens e mediadores, quaisquer que sejam. Somente Cristo produz salvação. Crer dá vida eterna, não crer é já estar julgado. Nós precisamos nos deleitar na salvação do Senhor e conhecer tão grande salvação por meio da fé. E pensar, meu irmão, ainda que a segunda vinda de Cristo também é juízo. É deleitoso para nós crentes sonharmos durante alguns minutos da madrugada em como será a eternidade. É terrível para os ímpios pensar na consumação dos tempos àqueles que não creem no Senhor Jesus. Se a primeira vinda de Cristo traz o claro objetivo de salvar os homens, meu irmão, não haverão 1000 anos após o arrebatamento para que você tenha uma nova chance. Isso é uma má interpretação do texto de Apocalipse. A volta do Senhor Jesus é o desfecho de todos os tempos. A volta do Senhor Jesus é o fechar da cortina. O dia do grande juízo, e ele existe. Meu irmão, há um tribunal. Se o púlpito é de madeira e tem um martelinho, eu não sei. Se o telão vai passar ou não vai passar no telão os pecados, eu não sei. Mas há um grande tribunal. Talvez nós estejamos pensando, para a nossa própria salvação, que o tribunal de Deus será uma grande balança pesando para cá ou para lá. Vamos por aqui, você hoje de manhã, você hoje veio na EBD. O Mike cochilou na EBD. Está entendendo? Vem na igreja à noite, mas respondeu o WhatsApp no culto, né? Balançando, vamos lá. Vamos ver, né? Tensão, mãos para o alto, vamos ver, será salvo ou não será salvo? O momento do juízo. Quem já foi salvo está rindo do lado de cá, né? Quem está na fila está angustiado. Esqueça isso, meu irmão. O dia do juízo é um dia de declaração pública. O dia do juízo é de fato o dia em que Deus julgará todos os pecados dos homens, mas Deus não vai decidir naquele dia quem vai ser salvo ou não. Por quê? Porque quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Salvação é crer no Cristo ressurreto e não fazer boas obras para serem pesadas no último dia. Fazemos boas obras por outras razões, esse é um outro sermão. Não para ser salvos. A volta de Cristo é a proclamação pública daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e daqueles que permaneceram na sua impiedade. Atente-se, meu irmão, para a vinda de Cristo. Este é o dia mais feliz da vida dos crentes.
os piores dias, ou melhor, os teus melhores dias aqui na terra não são nada comparado aos seus dias na eternidade. Para o ímpio, meu irmão, o melhor é isso aqui mesmo. Daqui para frente, o ímpio sofrerá a condenação da ira de Deus. Você que me ouve, creia em Cristo. É o único caminho para a salvação. Creia que é Ele quem redime e perdoa os teus pecados. Se não for Cristo, você será condenado ao inferno. Que fique bem claro o que afirma a Escritura. Por fim, meu irmão, o terceiro ensino deste texto é nos falar não só da salvação dos homens. Crer é ser salvo, não crer é ser condenado. A salvação é bem clara a nós. Mas o texto nos fala um pouco mais sobre a condenação dos homens. E o texto explica de forma um pouco mais detalhada como é a condenação dos homens ou como vivem aqueles que são condenados. Pensando então na condenação dos homens, o verso de número 19 nos diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que é a condenação? Já sabemos que é não crer em Cristo. Não crer no Senhor Jesus é estar condenado. O texto bíblico vai nos falar um pouco mais da descrição desta condenação. A luz veio ao mundo. Falamos disso no primeiro sermão desse texto. É Cristo encarnado, meu irmão. É a glória de Deus manifesta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a prática de todo aquele que está sob condenação. Amar o que Deus reprova. Viver uma vida que rejeita as perfeições do Salvador e se apega aos seus pecados, porque as suas obras são más. Assim foram condenados os homens em todos os tempos e também agora. Conhecem a verdade, conhecem o Salvador, ouvem um sermão como este, dizendo que Cristo é o Salvador do mundo pela fé, mas no seu coração amam as trevas. Amam as obras más, rejeitam o Salvador e o Redentor. Que esperança há, meu irmão, para aqueles que amam as trevas e vivem nas obras más? Veja como João descreve a vida destes homens. O verso 20. O que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas. É esta a razão de os crentes serem tão rejeitados. Um mundo que tapa os ouvidos sente coceira quando ouve falar das verdades do Evangelho e rejeita a luz e foge da luz, porque quando a palavra de Deus é erguida, ela condena o pecado e os homens não querem ter seus pecados condenados. Aqueles que estão em condenação, eles fogem da verdade, eles fogem da luz do Evangelho, eles não querem se assentar em um banco como estes, eles não querem ouvir que o divórcio é pecado, eles não querem ouvir que o aborto é pecado terrível perante o Senhor, eles não querem ouvir que a homossexualidade é imoralidade que Deus condena ao inferno. Querem verdades doces, querem verdades macias, rejeitam a luz, amam as trevas. Meu irmão, é assim que vivem. Ao contrário destes, quem pratica a verdade se aproxima à luz, se achega à luz, para que, ao contrário dos ímpios, as suas obras não sejam escondidas, mas elas sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Os crentes não temem a luz porque eles estão apegados a Cristo.
Ainda que a luz de Deus revele os nossos pecados, isso é glorioso para nós, porque nós fomos redimidos destes pecados e agora nós somos santificados em Cristo. A luz é boa para nós e todas as obras que se revelam na luz são boas, porque foi Deus quem fez em nós. Nós não tememos que alguém exponha a vida de um crente, porque é Deus que fez em nós. Algumas coisas são um tanto importantes, meu irmão, para nós pensarmos nisso. E quero olhar para o primeiro aspecto de nós corrermos o risco de amarmos mais as trevas. Talvez muitos simpatizem com o Evangelho. Falar sobre Jesus não seja uma coisa ruim, eu até gosto de ouvir sobre Jesus. Mas eu gosto mais de um corote. Santos os que disseram que é isso. Alguns, meu irmão, até gostam de orações. Ai, não, pode fazer uma oração, não, eu gosto da oração, gosto da oração. A Silvinha acompanhou, a Maria Helena e o Edmilson não estão aqui, a Sara também acompanhou uma cena, é que uma pessoa dizia assim, não, quando eu estou com os crentes fazem culto, oração, eu participo do culto da oração, eu participo. E aí uma outra pessoa que estava do lado falou assim, mas quando a turma faz balada aqui, você bebe e torna cachaça também, né? Talvez não é que assim, a gente gosta dessa história de Jesus. A gente gosta desse negócio de salvação. Mas a gente gosta mais da bagunça. A gente assim até queria ser salvo, mas a gente gosta muito das trevas. No teu coração talvez você até goste da palavra, mas eu gosto muito mais da ciência. Assim, Bíblia é muito bom. Bíblia é muito bom. Depois de eu consultar alguns outros mestres. Meu irmão, nós negociamos aquilo que são as verdades mais puras de Deus. Aquilo que é a luz de Deus resplandecendo sobre nós. Eu até gosto do casamento, mas eu gosto mais de estar livre para me deitar com quem eu quiser, quando eu quiser. Terrível coisa, meu irmão, é amar as trevas, simpatizarmos com o Evangelho, vez ou outra assistirmos algo que se pareça evangélico, mas na prática do dia a dia, negar o Evangelho de Cristo. Meu irmão, nós veremos isso na rejeição da luz. Todas as vezes que alguém nos pôr verdades bíblicas perante os nossos olhos. Como você lida, meu irmão, nos momentos em que a Escritura te aponta dizendo, a sua vida está em trevas e você tem que deixá-las. Como você reage? Como você reage quando Cristo expressamente te diz que a sua vida está em pecado? A Escritura diz que os que não creem em Cristo, eles fogem porque eles não querem ser reprovados. Eles são evasivos. Eles dizem como os ouvintes de Paulo, nisto te ouviremos em outra hora. Não, muito legal, pastor, gosto muito desse negócio. Mas esse negócio de falar que tudo é pecado, não acho que é bem assim. Assim, pastor, a minha lida com pornografia é uma outra coisa. Na verdade, isso aqui é um trauma que eu tenho e eu desconto esse trauma da infância em vício em pornografia. Estou fazendo mal para ninguém? Está fazendo mal sim, meu irmão. Para todas as cenas que você assiste lá, todas aquelas pessoas estão sofrendo para passar por aquilo, são pecadores que precisam do pecado. Está fazendo mal sim. Pastor, na verdade, assim, esse problema lá em casa, né, esse problema da vida conjugal, a forma que eu trato meus filhos, é muito estresse. E aí é difícil, né, lidar. Meu irmão, quando a Escritura nos expõe, não há para onde correr. Ou há um confessar e arrepender-se do pecado, ou há um fugir sorrateiramente, porque eu não quero que a Bíblia exponha os meus pecados. Alguém bate na tua porta e diz, está na hora de casar, hein? Ou, está na hora de não casar, hein? Terminar esse relacionamento. Esse é um momento evasivo, meu irmão. A Escritura está nos dizendo que os crentes que andam na luz praticam a verdade. São praticantes da verdade. Vida de crente é viver na prática da verdade e se aproximar
cada vez mais da luz. Para que, se na luz de Cristo eu tenho obedecido ao Senhor, o nome dEle seja glorificado, porque é Ele quem faz isso na minha vida, não tem mérito meu. E me aproximando da luz de Cristo, se eu percebo a miséria do meu vício, a crise do meu casamento, o meu problema com os meus filhos, o meu vício em secar garrafa após garrafa para embebedar os meus sentimentos, se eu percebo todas essas coisas na luz de Cristo, eu quero ser tratado e redimido por um Jesus que veio para os doentes, por um Jesus que veio para redimir pecadores arrependidos. A luz de Cristo é sempre boa para aqueles que creem. Ou ela nos aprova naquilo que estamos sendo tratados, ou ela nos condena na maldade dos nossos pecados e nós nos arrependemos e somos salvos pela fé em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11 em diante, diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, Cristo Jesus. E se alguém edifica sobre esse fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a manifestará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, porém ele mesmo seja salvo, mas como que através do fogo. O apóstolo Paulo está falando num contexto de plantação de igrejas, e dizendo sobre o fundamento que é Cristo, e a obra da igreja que é edificada sobre este fundamento. E Paulo está dizendo que há a forma correta de se viver e há a forma incorreta de se viver. Há a obra que é boa e oportuna e há a obra que é como madeira, feno e palha. Não é sólida, não é resistente, não é duradoura. E Paulo fala sobre o dia. Este é o dia do juízo. O grande dia onde o fogo provará estas obras. E o fogo não consumirá ouro e prata, mas consumirá feno e palha. Meu irmão, teu castelo de cartas vai ruir. As tuas obras frouxas, se elas serão consumidas. O texto ainda fala de uma doce misericórdia, daqueles que fazem obras más, mas serão salvas meio que através do fogo, porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Mas todas as coisas virão à tona, meu irmão. Porque nós viveríamos escondendo os nossos pecados embaixo do tapete, quando a luz de Cristo pode os expor e os tratar na graça daquele que nos amou para a salvação. Ainda um último texto. Lucas 8, verso 16, nos diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada de oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser revelado. A Escritura, por meio das palavras de Cristo, nos compara à luz neste texto. Diz que os crentes são como luzeiros. Não que você tenha luz própria, você não é tão brilhante assim. Mas é Cristo resplandecendo em nós. E Cristo resplandecendo em nós, os crentes são postos em evidência, para que a luz ilumine toda a casa. Porque afinal, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido, manifesto. A luz do Evangelho há de manifestar todas as coisas. O doce convite da graça, meu irmão, é: se achegue à luz. Se achegue à luz da palavra, se achegue a Jesus, a luz do mundo, e deixe Cristo iluminar cada canto escuro da sua vida, até aqueles cantinhos bagunçados que você não quer que sejam arrumados. Eu acho que essa é uma ilustração de todo pregador, não é? Quando um pregador fala assim do quartinho da bagunça do seu coração. Como esse texto é real, né? Chega uma visita na sua casa, agora lá em casa tem 2 andares, o andar de cima é bagunçado, o andar de baixo é arrumadinho. Tem gente lá em casa dia sim, dia não.
Mas, meu irmão, fala. Se você não junta aquelas tralhas, aquelas roupas por passar, enfia tudo lá na lavanderia e fecha a porta. Não faz. Vocês estão rindo. É assim que eu descubro as coisas. Não há como fazer isso com Deus, meu irmão. Não há como dizer, Senhor, eu o amo de todo o meu coração, Tu és o Redentor da minha vida, mas neste cantinho a Tua luz não entrará. A luz de Cristo há de expor todas as coisas, meu irmão. Expõe o teu coração ao Senhor. Deixe-me desafiá-lo a uma última coisa. Seja essa lamparina. Vocês não conhecem lamparina, né? Seja o luzeiro de Cristo. Seja essa lanterna LED, pode ser? A ideia da lamparina como meio comum do antigo Oriente, acesa e a sua luz fraca ali, iluminando a casa, e ela precisa ser posta no alto. Deixe Deus usar a sua vida para iluminar a outros com a luz de Cristo. Seja você, meu irmão, um instrumento para trazer à tona as obscuridades daqueles que estão ao redor e conduzi-los à luz de Cristo. Não estranhe, meu irmão, quando você, trazendo a luz de Cristo sobre pecadores, alguns fujam de você. Essa é a prática daqueles que andam em trevas. Eles não querem que as suas más obras sejam reparadas, sejam reprovadas. Eles não querem que as pessoas percebam a bagunça. Mas que Deus te dê a graça de conduzir pessoas tão bagunçadas quanto você à luz de Cristo, para que Cristo as alcance, que Cristo traga redenção às suas vidas e conheçam então o grande Salvador, o grande Redentor. Queria terminar essa pregação, meu irmão, esse sermão, desafiando você a viver uma vida com Jesus. Se você ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda anda no temor da condenação, vivendo em trevas, se você olha para a tua vida e você não consegue ver a luz de Cristo nela, existe um doce chamado da Escritura, meu irmão, te chamando, te convidando para crer em Jesus. E ao crer em Jesus, você receberá imediatamente o perdão dos teus pecados e a recompensa da glória eterna. Você não precisa de nada, você precisa crer no amor dele manifesto e na obra que ele fez para te salvar dessa tua escuridão. Jesus quer te conduzir em luz, meu irmão. Entregue a tua vida a Ele. Viva uma vida de andar e praticar na verdade, como Ele chama aqueles que foram salvos. Para que juntos, um dia na glória, nós possamos agradecer ao Senhor pelo seu grande amor e desfrutar, afinal, de todos esses benefícios que a Escritura nos promete no último dia. Que Deus nos dê graça para descansarmos no seu amor, crermos em Cristo e andarmos na luz. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós estamos já encerrando o nosso culto. Essa é a nossa oração final e em seguida receberemos a bênção do Senhor.